Olá pessoal, professora Carolina Arantes aqui com vocês. A gente vai dar continuidade então nas nossas aulas sobre questões comentadas para o Ministério do Meio Ambiente, beleza? Se você está chegando hoje aqui no canal, não sabe ainda, né? O Soma tem esse projeto de fazer aí questões comentadas de acordo com os temas que já caíram, né? Que caíram no último concurso do Ministério do Meio Ambiente. Então, a nossa ideia nessas aulas aqui é que a gente consiga resolver um número de questões que, com os temas que a gente acha que podem cair no concurso, né? Deve ter o edital aí sendo lançado em breve. E de acordo com a banca, que agora já foi definida, né? Que vai ser a Sebrasp, tá? Então, como a Sebrasp costuma cobrar esses temas, o que tem caído aí nas últimas provas que a Sebrasp faz em relação a esse tema, tá bom? Existe um grupo no WhatsApp voltado só para o concurso do MMA, então o link vai estar aqui na descrição do vídeo, se você tiver interesse em entrar lá no grupo. Lá tem informações sobre o concurso, enfim, sobre esses eventos que acontecem aí ao longo da semana, tá? Se você também não é inscrito aqui no canal do Soma, se inscreva aí no canal, porque eventualmente a gente tem aí alguns outros eventos, tá? Ao longo da semana, ao longo do tempo, então se você tiver inscrito, você fica sabendo de tudo que vai acontecer, beleza? Então, a gente já trabalhou alguns temas aqui. Nessas aulas, né, comigo especificamente, a gente está vendo os temas que caíram para a área de concentração 5 do último concurso, que é a área de biodiversidade. Então, a gente já viu 9 temas, né, em aulas anteriores, e a gente vai, então, continuar aqui a partir do tema 10, tá? Hoje a gente vai ver o tema 10, que é o tema de desenvolvimento econômico do país e conservação da biodiversidade dos biomas brasileiros. E aí, gente, eu já começo falando com vocês que esse é um tema como alguns que eu já falei, um tema meio transversal, tá? Então, a gente tem aqui, né, na aula que eu preparei para vocês, que tá lá na plataforma dessa temática, eu trabalhei um pouco sobre, né, o que é a biodiversidade, sobre conservação da biodiversidade, sobre biomas brasileiros, então destrinchei, na verdade, aqui um pouco desse tema para vocês, tá? Aqui eu quero focar nessas nossas questões, então o estudo tá lá na plataforma, essa parte basicona aí. Aqui eu quero focar nas questões que podem vincular, então, esse desenvolvimento econômico com a parte de conservação de biodiversidade, tá? A gente vai tentar fugir um pouco ali do conceito básico e interpretar como que a banca cobraria isso daqui. Então, vocês vão ver que eu trouxe várias questões aí, tanto do IBAMA, do concurso passado do IBAMA, quanto do ICMBio, que teve uma parte muito importante voltada para o desenvolvimento socioeconômico da região amazônica, tá? Então, como a gente teve ali, especialmente o ICMBio, um foco para a região norte, vocês vão ver que a gente vai ter algumas questões voltadas para essa região. Mas a ideia aqui é te mostrar como que a Sebrasp, então, pode vincular este tema caso ele volte nesse edital que está para ser lançado, beleza? Então, bora lá, vamos fazer aqui as nossas questões. A primeira questão eu trouxe, então, do último concurso lá do ICMBio, do ICMBio não, gente, do último concurso do MMA, né, de 2011. E aí, eu mostro aqui para vocês nessa questão, então, como que esse tema foi cobrado, assim, não exatamente esse tema, mas falando aí de padrões sustentáveis de consumo no Brasil. Então, o item é o seguinte, que a gente tem que julgar como certo ou errado. Não há como iniciar um processo de desenvolvimento do espaço rural com base nas premissas do desenvolvimento sustentável, se forem adotadas práticas que desconsiderem as relações existentes entre fatores ecológicos, sociais e econômicos.
Aí eu vou te dar um tempinho, quero que você responda aí, coloca no chat, se possível, né? O que você acha dessa questão, e aí a gente já responde aqui juntos. Você acha que tá certa, tá errada? O que você me diz sobre essa questão? Bom, a gente tem que lembrar que esse concurso aqui, né? A primeira coisa que eu quero que vocês lembrem, esse concurso aqui é um concurso de 2011, tá? Então, na verdade, o tema sustentabilidade, né? Desenvolvimento sustentável ainda estava sendo bem... estava iniciando o seu uso. Então, a questão tá certa, tá? Porque, basicamente, ele tá falando do tripé da sustentabilidade para onde? Para o espaço rural, tá? Então, o que ele está falando aqui? Se a gente não considera os fatores ecológicos, os fatores sociais e os fatores econômicos, o que é isso, né? Considerar aqui a parte ecológica, que isso aqui eu desenhar uma árvore, tá? A parte social, que são as pessoas, né? E a parte econômica, que é o dinheiro, a gente não vai ter um desenvolvimento sustentável, tá? Então, é o triple bottom line do desenvolvimento sustentável, o tripé da sustentabilidade, que considera aí social, econômico e ecológico. É fato que a Sebrasp não cobra mais esse conceito de forma tão simples como ela cobrou aqui, tá? Mas com certeza nessa parte aqui de desenvolvimento econômico do país, deve vir sim alguma coisa envolvendo o desenvolvimento sustentável, tá? Então é sempre bom a gente estar atento nessa questão. Desenvolvimento sustentável só é considerado assim, né? Só vai existir se a gente tiver o equilíbrio entre essas três coisas aqui, tá bom? Próxima questão. O Brasil é o país com maior quantidade de espécies animais vertebrados terrestres, ainda conhecidas pela ciência. 35 mil espécies de vertebrados terrestres já foram descritas, mas estimativas apontam que devam existir cerca de 50 mil. Porém, o financiamento de pesquisas científicas no Brasil tem sido um entrave para a conservação da biodiversidade, o que obriga os pesquisadores a produzir dados completos a partir de estudos com espécies conhecidas. Considerando o texto precedente e assuntos correlatos, julgue os itens. Saiu aqui a caneta. A biodiversidade consiste apenas em unidades estáticas. Então, biodiversidade consiste apenas em unidades estáticas chamadas espécies, que com o excluir desse conceito, a estocagem de o que inclui desse conceito a estocagem de carbono e os micro-organismos. Então, a gente já viu isso daqui em várias outras aulas, inclusive, né? Quero que você se lembre aí. A gente já viu essa parte aqui, né? Que envolve aí o conceito de biodiversidade em outras aulas, tá? E o conceito de biodiversidade ele não pode ser considerado de forma estática simplesmente como espécie. A gente tem sim, né, espécie, mas a gente tem também ali, né, dentro desse conceito aqui, a estocagem de carbono entraria como uma parte de biodiversidade. A gente tem a caneta, vocês estão vendo aí que tá dando um problemaço, né? Mas ignora isso daí. Micro-organismos entraria aqui também, né? Até porque a biodiversidade tem a ver com tudo aquilo que é vivo, mais um fator social, mais um fator cultural também aqui, então tá errado esse conceito, tá? Bora lá, em relação ao aquecimento global e sequestro de carbono com base na legislação de concessão florestal, julgue os itens. O reflorestamento tem grande potencial de sequestro de carbono no solo e diminuição do fluxo de gases de efeito estufa na atmosfera. Isso aqui, na verdade, eu coloquei essa questão porque ela tem uma relação aqui, né? Entre a conservação e a questão econômica, quando a gente fala nessa parte aqui de sequestro de carbono, tá bom? Então, o que a questão quer que você entenda é o seguinte: o reflorestamento tem potencial de sequestro de carbono no solo?
e diminuição dos fluxos de gases de efeito estufa na atmosfera? Ele tem, certo? Então, existe esse potencial. Isso aí é verdade. A gente vai colocar aqui, então, como verdadeiro, como certo, tá? E, professor, o que isso tem a ver com desenvolvimento econômico? Bom, o Brasil, ele tem um grande potencial de estoque de carbono, uma vez que a gente tem não só áreas reflorestadas, mas áreas florestadas, né, ou com vegetação nativa, e que tem aí, então, esse potencial de ter créditos, né? Então, de fazer créditos no mercado de carbono por ser sumidouros ou inclusive ali reduzir a emissão de gases de efeito estufa, beleza? Então, é isso aí que eu queria destacar com essa questão. A Amazônia compreende um dos maiores e mais diversificados biomas do planeta, contendo uma rica biodiversidade de fauna e flora, com alto grau de endemismo. Em uma área de quase 4.000 km², ela integra 8 estados brasileiros e 125 unidades de conservação federal. Acerca dos contextos natural, histórico, econômico, político e socioambiental da Amazônia, julgue os itens a seguir. A alta biodiversidade vegetal associada, então está falando de biodiversidade vegetal, associada à densidade latifoliada de maior floresta tropical do mundo, então maior floresta tropical do mundo, faz da Amazônia pulmão do mundo. Essa classificação é justificada cientificamente pela larga produção de oxigênio da formação florestada no processo de fotossíntese. E aí, o que você me falaria dessa questão? Essa questão é verdade, não é? Essa questão, na verdade, ela envolve aqui, né, vários conceitos, dentre eles, esse conceito aí, que seria um conceito mais político, né, da biodiversidade da Amazônia. Então, quando a gente fala aqui que a Amazônia tem uma alta biodiversidade, isso é certo, tá? Tá certo, ela realmente é uma área que tem alta biodiversidade. É sim considerada a maior floresta tropical do mundo. Porém, a gente não pode falar que ela é o pulmão do mundo. Quem é o pulmão do mundo? São os oceanos, tá, gente? Então, é lá no oceano que a gente tem a maior produção de oxigênio, tá? Então, o que tá errado aqui é isso, mas a gente não pode descartar a Amazônia politicamente como uma área de alta biodiversidade, como uma importante área, como eu disse para vocês na última questão, sumidouro, né, de carbono, tá? É uma área importante para sumidouro de carbono, para equilíbrio climático e tudo mais. Tanto que nas discussões internacionais sobre mudança do clima, a Amazônia acaba figurando ali essas discussões, tá? Então, é uma área muito importante em termos políticos e em termo econômico para o Brasil também, tá? Por vários motivos. Primeiro, porque é uma área que, enquanto preservada, deixa de ser produtiva em termos agrícolas, né, de produção principalmente da agropecuária, mas também é uma área com este potencial grande aí de pagamento por serviços ambientais no futuro. Então, a gente já tem uma parte que seria a parte de créditos de carbono, né, que podem ser aplicadas, mas a gente também tem outros pagamentos por serviços ambientais que poderiam entrar aqui nessa questão amazônica, beleza? Então, questão, não coloquei aqui, mas a questão tá errada, né? Errada por quê, professora? Porque a gente não considera a Amazônia como pulmão do mundo, tá? Gente, mas tá horrível essa caneta. Beleza, vamos continuar. O enunciado ali é o mesmo, então tá falando do contexto natural, histórico, econômico e político da Amazônia. E aí ele me pergunta o seguinte: a biodiversidade na Amazônia é a maior do mundo, considerando que a ciência já catalogou quase a totalidade das espécies vegetais e de formas de vida do planeta.
E aí, o que você responderia nessa questão? Se você fez o concurso, inclusive, né? O que você respondeu? É lá o concurso do ICMBio de 2022, do ano passado. O que você respondeu nessa questão aí? Bom, tem várias coisas que a gente precisa observar aqui nessa questão, tá? Então, uma das coisas que a gente tem que observar nessa questão é a seguinte: sim, a Amazônia é o lugar que tem a maior biodiversidade do mundo, tá? Só que o que está errado aqui é só essa parte técnica falando que a ciência já catalogou quase que a totalidade de espécies vegetais. A gente, na verdade, está muito longe disso, tá? Não tem aí. E aí existe uma associação entre a biodiversidade e o PIB, né? Então, a gente acredita, a gente não, né? As discussões aí, né? No mundo todo tem mostrado que existe uma importância muito grande da biodiversidade para o PIB mundial, tá? E aí, de novo, por isso esse foco todo de discussão em conservação de biodiversidade e tudo mais lá para a Amazônia. Por quê? Porque de fato é uma área de alta biodiversidade, né? E de fato, né, além de ter uma alta biodiversidade, a gente tem também muito endemismo. Então, essa é a grande importância. E as discussões internacionais acabam voltando para essa conservação de biodiversidade em termos de manter, né, um estoque genético, um equilíbrio genético no mundo, de forma geral, assim como relacionar, então, a conservação da biodiversidade com fatores econômicos, tá? Então, isso aí é importante a gente estar atento. Próxima questão, vamos ver se a caneta funciona agora. Continua não funcionando. Vamos sem a caneta mesmo. A ocupação primordial da Amazônia brasileira aconteceu de forma sustentável, mas demonstrou muitos conflitos e miscigenação entre nativos indígenas, povos pré-colombianos e devastadores bandeirantes durante o período colonial. E aí, o que você me fala da ocupação da Amazônia brasileira? Verdadeiro ou falso isso daí? Tá falso, né, galera? Tá errado. Na verdade, a ocupação da Amazônia não foi nem é de forma sustentável, né? A gente tem um conflito muito grande de uso da terra na Amazônia. Porque é isso, é o que eu disse para vocês, é um local que tem um potencial de uso agrícola, agropecuária, sim, né? Inclusive de uso madeireiro, né? Mas existe toda essa questão de conservação e quando a gente fala de biodiversidade, lembra que eu te falei que a gente envolve também ali um fator cultural, um fator social? Por quê? Porque dentro da biodiversidade a gente precisa considerar essa questão de povos tradicionais, de povos indígenas, de povos quilombolas, né? Que são as pessoas que, vivendo ali daquela biodiversidade, desenvolvem a sua cultura, religião, até subsistência em relação à biodiversidade. Então, é muito importante que a gente consiga compreender a conservação da biodiversidade, não só como vou conservar uma espécie, mas vou conservar uma cultura, né? Inclusive, vou conservar um conhecimento tradicional e assim por diante. Então, na Amazônia em si, essa ocupação não foi de forma sustentável e ainda não é. A gente tem ainda uma ocupação bem forçada, né, e não programada, sistematizada ou até legalizada na Amazônia. E apesar de existir, que a questão fala que tem essa mistura ali entre povos indígenas, entre povos pré-colombianos e os próprios bandeirantes da época, que existiu sim essa miscigenação e ainda existe muito, né, dessa miscigenação, dessa troca. O que está errado na questão é que de fato não aconteceu de forma sustentável, tá bom? Então a mesma coisa, é a mesma questão, querendo que a gente fale dos contextos natural, histórico, econômico, político, socioambiental da Amazônia. As conferências ambientais imprimiram uma nova configuração geopolítica determinada pela crescente demanda internacional por recursos naturais e a Amazônia ocupa papel de destaque neste debate.
Eu já até respondi essa questão aqui para você sem querer, né? Então a gente viu que isso aqui é certo. Eu contei para você aí que então nesses encontros internacionais de debate, quando a gente fala de mudança do clima, quando a gente fala de conservação da biodiversidade, quando tem esses grandes encontros que envolvem vários países, várias nações que estão ali juntas para discutir estratégias de como não aumentar, né, tanto a temperatura, a média de temperatura global, de como conservar a biodiversidade, de como restaurar florestas ou ecossistemas. Quando tem essas discussões, é impossível, gente, que os olhos não se voltem para o Brasil e, em especial, a Amazônia, tá? Por quê? Porque é uma área muito grande, a sua ocupação territorial em si é uma área muito grande e que tem uma quantidade de espécies, né, uma biodiversidade muito grande. Então, sim, essas conferências ambientais internacionais sempre tem alguma coisa voltada para a Amazônia. E não é à toa que a gente tem tantos países do exterior que financiam pesquisas, que financiam projetos na Amazônia hoje, tá? Por reconhecer essa importância da biodiversidade. Ah, professora, é justo que seja só na Amazônia? Eu acho que não, eu acho que a gente tem outros biomas tão importantes quanto, né? Assim, ou que tenham também a sua relevância, a sua importância em algum nível. Mas, de fato, a Amazônia é muito extensa. A gente tem um apelo, né, carismático muito grande, porque é uma floresta tropical, porque a gente tem muitas espécies que são espécies bandeira ali. Então, acaba tendo esse foco mais específico. Tem muitos povos tradicionais, né, muitas tribos indígenas e assim por diante. Então, acaba que a Amazônia ocupa esse papel de destaque maior, tá? Vamos para a próxima. São inúmeras as contribuições prestadas pelos povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais no incremento, na manutenção da biodiversidade, da diversidade biológica. De fato, a riqueza e a complexidade das práticas e dos conhecimentos tradicionais associados ao uso da biodiversidade, além de muitos outros serviços ecossistêmicos por eles prestados, trazem muitas vantagens para a sociedade como um todo, mas também impõem a necessidade de reconhecimento de suas identidades, culturas e valores, e a responsabilidade de defesa dos seus direitos. Para atender a tais demandas, foi criada a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Em relação ao Decreto 6.040 de 2007, que criou essa política, julgue os itens. Então, a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais tem como principal objetivo promover o desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais, com ênfase no reconhecimento, fortalecimento, garantia de seus direitos territoriais, sociais, ambientais, econômicos e culturais, com respeito e valorização à sua identidade, suas formas de organização e suas instituições, buscando especificamente garantir aos povos e comunidades tradicionais seus territórios, bem como acesso aos recursos naturais que tradicionalmente utilizam para sua reprodução física, cultural e econômica. E aí, o que você acha dessa questão? Ela tá certa? Ela não tá? Você ficou com dúvida? Professora, eu não estudei esse decreto. Você não precisava ter estudado esse decreto, tá? Na verdade, aqui, o que essa questão tá falando é tudo isso que a gente tem discutido. Já vou te denunciar aqui que ela tá certa, tá? Quero que você pegue essa questão e leia como uma forma de estudo, ok? Professora, e se não estiver cobrando no meu edital esse decreto que fala de povos tradicionais, comunidades tradicionais, tá? Tudo bem, pode não vir cobrando. Eu quero que você tenha em mente que a gente só consegue ter desenvolvimento econômico. Quando a gente fala em desenvolvimento econômico, a gente precisa falar que isso tem que ser de forma justa, né? Então, a gente só consegue ter esse desenvolvimento econômico associado à biodiversidade no Brasil quando eu tenho esse reconhecimento de povos tradicionais. Aqui,
De forma específica, a gente falou muito dos povos indígenas, mas povos tradicionais não são só eles. A gente tem os quilombolas, né? A gente tem outras comunidades tradicionais. Então, o que essa política de desenvolvimento sustentável fala? Eu quero que você foque aqui no desenvolvimento sustentável. Olha, a gente tem que valorizar o conhecimento desses povos e os serviços que eles prestam em preservar a biodiversidade, em manter serviços ecossistêmicos, tá? Então, é garantir território, mas é garantir território para quê? Para que eles, com sua simples existência e suas ações tradicionais, possam fazer isso, tá? Possam, então, preservar a biodiversidade e possam preservar serviços ecossistêmicos. E é isso que a questão está falando aí, tá? Eu destaquei as palavrinhas-chave: reconhecimento, fortalecimento, garantia de território, valorização de conhecimento, né? Manter o seu território e o acesso ali a recursos naturais. Então tá certinho essa questão aí. A dimensão continental do território brasileiro, a biodiversidade de biomassa, a diversidade de biomas e de processos de uso e ocupação do território denotam... Ixi, gente, peraí, vamos começar de novo. A dimensão continental do território brasileiro, a diversidade de biomas e de processos de uso e ocupação do território denotam diversas tipologias de desastres naturais envolvendo questões ambientais, políticas e econômicas. A respeito dos desastres naturais no território brasileiro, julgo os itens a seguir. O aumento da ocorrência e da intensidade de desastres naturais tem despertado debate sobre as mudanças climáticas e seus impactos na sociedade brasileira. E aí, você acha que essa questão está certa? Está errada? Bom, se você vive no Brasil, você sabe que essa questão está certa, né? A gente, de fato, tem tido, ao longo do tempo, um aumento de desastres. E sempre que a gente tem desastres naturais acontecendo, a gente acaba tendo, então, essa discussão, né, sobre os prejuízos, óbvio, né? Os prejuízos físicos, econômicos e os prejuízos de vida que a gente tem. Então, recentemente agora, a gente teve as chuvas intensas no sul do Brasil, que provocou, então, muitas mortes. Isso gera um prejuízo econômico, gente, de forma inestimável, né? Não só o prejuízo físico, mas a sobrecarga do próprio Estado, né? De assistência para essas pessoas que estão sofrendo com esse desastre, a sobrecarga em relação ao comércio local mesmo. Então, assim, tudo isso fica comprometido. E a gente tem tido desastres naturais, né? Aqui no Brasil, a gente sempre tem eventos de inundação e de seca como foco desses desastres naturais, tá? De forma recorrente e que acabam gerando, então, todo esse impacto. É um impacto econômico importante. Vocês vão ver como que a gente vai sofrer, por exemplo, né? A gente vai começar a ver ali, mesmo que não tenha acontecido na nossa região, a gente vai começar a ver, então, aumento de algumas mercadorias no mercado. Por quê? Porque é uma região que é uma região de produção agrícola. Então, isso vai acabar impactando, tá? De alguma forma. E a gente começa a ter, então, essas discussões sobre a importância de o Brasil estar preparado em forma de adaptabilidade, né, de resiliência para essas mudanças. Não é que esses desastres vão deixar de acontecer, mas o quão preparado o país está para isso. Então, né, mais nesse sentido aí que essa questão vem para a gente, tá? Considerando a biogeografia regional da Amazônia, suas populações tradicionais, seus aspectos socioeconômicos, a biodiversidade socioambientais, além de seus conflitos e possíveis alternativas para o desenvolvimento sustentável, julgo os itens a seguir. O Brasil é o país que detém maior número de conflitos socioambientais na Amazônia e a maior parte desses conflitos é causada pela expansão fundiária do agronegócio. E aí? Quero que você me fale se está certo, se está errado. Coloca aí no chat pra gente. Tá certinha essa questão, né, gente? Então, óbvio que como uma grande parte da Amazônia está dentro do território brasileiro, é onde a gente vai ter maior conflitos socioambientais mesmo, tá bom? Grande parte da Amazônia que está em outros países, né,
não é que não tenha conflito, tem conflito, mas isso acaba acontecendo de forma mais amena, por quê? Porque não são áreas de tanta expansão urbana, de tanta expansão como é aqui no Brasil. A Amazônia no Brasil, ela é uma área, ela é a última área de expansão territorial que a gente tem. Então, é sim, né, uma área de bastante conflito, e esse conflito acontece por questões fundiárias, né? Então, a gente tem todo o problema de grilagem na Amazônia, né, ocupações irregulares de terra, e isso está relacionado sim também ali com o agronegócio, tá bom? Então, a questão tá certinha. De novo, para a gente considerar essa biogeografia regional da Amazônia e o desenvolvimento sustentável, a questão me fala o seguinte: o crescente desmatamento na Amazônia pode afetar o regime de chuva na região e impactar diretamente suas populações tradicionais, pois com a derrubada da cobertura vegetal original, há tendência de aumento da pressão agrícola sobre territórios não desmatados. E aí, o que você me fala dessa questão? Tá certa, não tá, não sei, fico em dúvida. Questão certinha também, né, gente? Então, assim, quanto mais a gente aumenta a área desmatada, mais a gente aumenta o interesse por aquela que está preservada, tá? Então, é meio que uma relação de causa e efeito mesmo, né? Então, isso vai trazer pressão para esses povos tradicionais. Considerando a relação entre meio ambiente e organização social, julgue os itens a seguir. O planejamento ambiental constitui instrumento para o desenvolvimento econômico e social, voltado à melhor utilização e gestão da unidade territorial, cujas fases de inventário e de diagnóstico tornam-se caminho para o entendimento das potencialidades e fragilidades da área de estudo. Professora, não sei nem o que é o planejamento ambiental, não estudei isso e tudo mais. Bom, então aqui, gente, lembrando, né? O foco desse concurso não era exatamente desenvolvimento econômico e conservação da biodiversidade, desse concurso aí do IBAMA, para esse cargo especificamente, né? Para esse tema especificamente, mas o planejamento ambiental, ele acaba sendo uma ferramenta. Por quê? Dentro do planejamento ambiental, né? O planejamento ambiental, ele é uma ferramenta, sim, de desenvolvimento econômico e social de uma área. Então, beleza, isso aqui tá certo, tá? É uma forma de fazer gestão da unidade territorial. Então, como que esse território está sendo usado, sempre tentando trazer aquele trade-off entre economia, meio ambiente e o social, né? A parte social, as pessoas. E aí a gente tem fase, sim, essa fase de inventário e essa fase de diagnóstico. Para que servem essas fases? Servem justamente para a gente entender aqui o que a gente tem e como essa coisa está, né? Como está essa situação. E isso ajuda, então, a entender as potencialidades e as fragilidades dessa área. Então, a questão está certinha. Questão certa. Mais uma, considerando os impactos sociais e econômicos de grande empreendimento, um dos impactos ocasionados pela implantação de grandes usinas hidrelétricas consiste na pressão gerada sobre os serviços básicos de saúde da localidade, em função do aumento do contingente de pessoas atraídas pela oportunidade de emprego. Gente, isso aqui é um fato que ninguém pode negar, né? Sempre que a gente tem grandes empreendimentos, aqui no caso ele está falando de usinas hidrelétricas, mas a gente pode falar de uma mineradora, a gente pode falar de uma grande fábrica, né? Enfim, grandes empreendimentos sempre vão gerar um impacto econômico positivo, pensando aqui, tá? Econômico positivo e um impacto negativo nessa questão de aumenta a pressão por serviços, por áreas de moradia, enfim, né? Consumo de algum tipo de recurso, então tem todos esses impactos aí pela chegada de pessoas que vão trabalhar nesses empreendimentos. Com relação a aspectos do Estado brasileiro e sua sociedade e temas relativos à sustentabilidade, vamos julgar o item. Ao longo das últimas décadas, o conceito de sustentabilidade evoluiu, deixando de focar apenas nas questões estritamente de meio ambiente
e passando a abarcar também os pilares de desenvolvimento social e econômico. Lembra que eu te mostrei uma questão lá de 2011? Olha de quando é essa questão aqui, ó. Ano passado, tá? Início do ano, beleza? Então, assim, é um fato que desenvolvimento sustentável, esse conceito de sustentabilidade caia na sua prova, tá bom? Então, tá certinho isso daí, né? A gente não pensa só em meio ambiente, mas pensa nesse triple bottom line aí, que é social, econômico e ambiental. Vamos para mais uma, mesma coisa, né? Ainda falando de sustentabilidade. O atual meio rural brasileiro é resultado do pacífico processo histórico de formação da estrutura social, econômica e política do Estado, que permitiu que o país despontasse no celeiro mundial. Não tem nem dúvida que isso aqui é errado, né, gente? Existe um pacífico processo histórico de formação no meio rural brasileiro? Não existe, tá? Não existe. A ocupação do meio rural sempre foi uma ocupação forçada, uma ocupação desordenada, uma ocupação que teve muito conflito. Conflito entre quem queria ocupar e quem já possuía aquela terra, quem já estava naquela terra, enfim, né? Então, nunca que a gente teve, em termos de ocupação territorial no Brasil, uma coisa pacífica, beleza? Muito menos no meio rural. E com isso a gente encerra essa questão aqui, né? Esse grupo de questões com essa temática de desenvolvimento econômico relacionado à conservação da biodiversidade no Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos para vocês e até a próxima!